Sétimo domingo após Pentecostes, série trienal C, Lucas 11, 1 a 13. Os demais textos para este domingo são o Salmo 138, que seguramente tem uma conexão, na medida em que diz assim: no dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. O texto do Antigo Testamento que faz a rima temática é nada mais, nada menos do que Gênesis 18, um texto que também valeria muito a pena pregar. A epístola é um pouco diferente, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Vamos nos concentrar em Lucas 11, então. O tema é o tema da oração e ele se enquadra muito bem depois da perícope anterior. Temos, por assim dizer, palavra e oração. Jesus ensina na casa de Marta e Maria e agora ele está orando e os discípulos pedem que ele também ensine a orar. Um outro tema muito adequado para esse período ou essa sessão conhecida como narrativa da viagem. Nessa narrativa da viagem, Jesus primordialmente ensina. Lucas 11, versículo 1. Kai egeneto ento einai auton entopotini proseuchomenon, hos epausato, eipentiston mateton autu pros auton, Kyrie didaxon hemas proseuchestai, Katos kai Ioannes e didaxentus matetas autu. Kai egeneto, típico de Lucas, é uma expressão semítica, vaiehi, e aconteceu. Aconteceu o quê? Aconteceu alguma coisa que será narrada um pouco mais adiante, mas antes disso, mais circunstâncias, mais montagem do cenário, por assim dizer. Em o estar ele em lugar algum, um certo lugar, orando. Não diz quem é, mas esse pronome auton, evidentemente o referente é Jesus, e as traduções tendem a suplementar isso ou explicitar, porque evidentemente o referente é Jesus. Então, Jesus estava orando num certo lugar, não diz onde. E temos muitas referências a lugares, mas sempre um lugar indeterminado nessa narrativa da viagem. Jesus havia feito orações anteriormente e a última referência à oração foi no capítulo 9, no episódio da Transfiguração. Hos epausato, quando pausou. Parece português, hos epausato, quando ele fez uma pausa ou quando ele cessou, eipentiston mateton, disse um dos discípulos dele, não diz o nome, falou para Jesus, Kyrie, didaxon hemas proseuchestai, Senhor, ensina a nós a orar, ensina-nos a orar. Este imperativo didaxon ocorre uma única vez em todo o grego do Novo Testamento, na forma do imperativo. Ensina-nos a orar. Como também João, os katos kai Ioannes e didaxen, como também João ensinou os discípulos dele. De certa forma, eles estão pedindo uma oração que os caracterize, tipo assim, quase como um símbolo, um hino nacional, ou, enfim, o judaísmo tinha a sua oração característica, a oração das 18 bênçãos. Provavelmente João ensinou para os seus discípulos uma oração característica e os discípulos de Jesus pedem uma oração que os caracterize também. Por isso, a oração que Jesus ensina, embora seja conhecida como a oração do Senhor, porque ele a ensinou, ela é, na verdade, a oração do discípulo. Ela não é uma oração para a humanidade, ela é uma oração para os discípulos, para a igreja. Tanto assim que na igreja primitiva, a igreja antiga, se ensinava
o Pai Nosso para os catecúmenos na véspera do batismo e não se ensinava para mais ninguém. Então, a oração do Pai Nosso é a oração característica, é o distintivo do discípulo de Cristo. Então Jesus responde no versículo 2, «Eipen pros autois, hotan proseu geste legete». Disse a eles, hotan, quando vocês orarem, digam. Ele não diz se, ele diz quando. Este hotan é interessante ou importante. Eu já vi um comentarista dizendo que com essa palavra Jesus está dizendo que sempre que vocês orarem, quando orarem, orem assim. E que, portanto, o Pai Nosso deveria fazer parte de todas as nossas orações. Ou, no mínimo, servir como um modelo de oração. E assim ele foi visto e pode ser visto até os dias de hoje. A oração começa assim, Pater hagiasteto to onomazou, el teto rebasileia zu. Pater é o vocativo de pater, pai, hagiasteto to onomazou. Como costuma acontecer no grego, o verbo vem antes e o sujeito vem depois. O nome teu seja santificado. Hagiasteto é uma forma da voz passiva, então que o teu nome seja santificado. Santificado seja o teu nome. El teto rebasileia zu, venha o teu reino. Esse el teto é da voz ativa, o reino vem. Ele não sofre ação, ele que se faz presente. Venha o reino teu, venha o teu reino. Versículo 3. Ton arton hemon ton epiousion didu hemin tocat hemeran. O pão nosso, ton arton hemon, ton epiousion. O pão nosso, o epiúsio. Essa palavra é, no grego bíblico, um hapax absoluto, no sentido de que essa palavra não ocorre em momento algum antes, na Septuaginta, por exemplo. Há palavras que são hapax no Novo Testamento, ocorrem uma vez, mas já ocorreram antes no grego bíblico, não com epiúsios. Só ocorre aqui e no paralelo em Mateus 6. Por isso há uma grande discussão sobre o significado do termo. Claro, ele vai aparecer depois, no Didaquê e em outra literatura cristã dos primeiros tempos, mas nunca antes dos evangelhos. Por isso nós não sabemos exatamente qual o seu significado. Há várias opções e normalmente se traduz o pão nosso cotidiano, o pão nosso de cada dia. Didu hemin. Agora o imperativo é presente. Se a gente quiser tirar alguma lição disso, a gente diria que a gente pede que Deus o dê continuamente. Tocat hemeran, diariamente. Ou seja, nós não pedimos pão para o resto da vida, nós pedimos pão para cada dia. E, evidentemente, esse pão é uma sinédoque ou uma metonímia para englobar todas as necessidades físicas. Versículo 4. Kai afes hemintas hamartias hemon, kai garautoi afiumen panti opheilon ti hemin, kai me esenenkes hemas eisperasmon. Afes é do verbo afie-me, que é perdoar, de novo um imperativo, e perdoa a nós, tas hamartias hemon, os pecados nossos. Kai garautoi, pois também nós. Este autoi pode ser nós, vós ou eles, dependendo do contexto. Aqui o contexto é primeira pessoa do plural, assim como nós, afiomen, perdoamos a todo o que deve a nós. Há uma tentação de ler essas dívidas no sentido literal, especialmente também porque em Mateus perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas esse texto de Lucas deixa bem claro que essa dívida é uma dívida no sentido moral. Hamartia é um pecado
para o qual se pede perdão. E o final do versículo 4, kai me eisenenkes hemas eisperasmon. E não, eisenenkes, é uma forma de auristo do verbo eisfero, que é conduzir para dentro, levar para dentro. Não nos conduzas para a tentação. É uma maneira de dizer, não nos submetas ao teste, não permita que nós sejamos tentados. Em português soa um pouco esquisito, né? Não deixes e não nos deixes cair em tentação. Não estamos pedindo que não nos deixe cair, mas que não nos deixe cair em tentação, ou seja, que a gente não seja tentado. Gosto de dizer que o discípulo não é um super discípulo, ele sabe da sua fragilidade, por isso ele pede para ser poupado da tentação. Antes de ir adiante, um pequeno comentário sobre o Pai Nosso. É óbvio que do jeito que o Pai Nosso está aqui, ele é mais breve do que a versão que aparece em Mateus. E já houve uma vez, eu estive numa sala em que alguém pediu, vamos orar o Pai Nosso do jeito que ele está na Bíblia. E alguém disse assim, mas de que jeito? Do jeito de Mateus ou do jeito de Lucas? Aqui, evidentemente, ele está bem mais breve, no texto assim chamado crítico, porque os manuscritos mais antigos, ou uma porção deles, não trazem a forma preenchida a partir do Evangelho de Mateus. Isso nos leva a dizer que Jesus ensinou o Pai Nosso de duas formas diferentes. Aquilo que está faltando aqui, na verdade, não é bem faltando que está, porque quando ele diz, por exemplo, quando a gente pede que a vontade de Deus seja feita, nós estamos, de certa forma, repetindo a petição anterior, venha o teu reino. E quando dizemos, mas livra-nos do mal, nós estamos repetindo o pedido, não nos submetas à tentação. O Pai Nosso, nesse sentido aqui, é um Pai Nosso bem breve. A gente normalmente ora o Pai Nosso muito rápido, a forma completa, que é a de Mateus, é menos de 30 segundos, e às vezes ainda se vai num galope. A rigor, o Pai Nosso deveria ser orado de forma pausada, uma petição após a outra. E é claro, existem duas maneiras de orar o Pai Nosso. Lutero falava disso, e como ele falou do Pai Nosso, muitas e tantas vezes. Ele escreveu um artigo ou um ensaio onde ele disse que a gente pode orar o Pai Nosso de frente para trás ou de trás para frente, e que a nossa tendência é orá-lo de trás para frente, começando a pedir o pão, o perdão, e depois, se ainda tivermos algum fôlego ou vontade, a gente lembra das coisas próprias de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Mas essas sempre deveriam vir em primeiro lugar. Falando em Lutero, ele coloca o Pai Nosso depois dos 10 mandamentos e do credo. Os 10 mandamentos nos apresentam o que Deus pede e espera de nós. O credo, o que Deus nos dá. E no Pai Nosso nós juntamos as duas coisas. Nós pedimos que Deus nos dê mais fé, aquilo que expressamos no credo, e que Ele nos possibilite viver segundo a sua vontade nos 10 mandamentos. Vamos adiante. No versículo 5 começa uma pequena parábola que só aparece em Lucas, é aquela parábola do amigo importuno, né, que é um estímulo a que a gente de fato peça, que a gente ore. Ou seja, Jesus não apenas ensinou uma oração, mas também incentivou a que a gente ore. 5. Kai eipen pros autus. Tis ex himon hexei philon kai poreusetai pros auton mesonictio kai eipe autu. File, chreson moi 3 artus. E disse para eles, Jesus falou aos discípulos, e agora vem uma pergunta que é uma longa pergunta, que a rigor só termina provavelmente lá no final do versículo 7. Por isso as traduções modificam isso um pouco, tirando a pergunta, mas no grego está escrito uma pergunta. Quem dentre vocês
terá filon, terá um amigo, e virá pros auton a ele mesonictio, à meia-noite, ou no meio da noite, e disser a ele, phile, amigo, um vocativo, chreson moi. Esse chreson é uma forma hapax, ela ocorre só aqui, é do verbo chiremi. Extremamente raro, ou seja, só aqui. Até eu tive que anotar que verbo é esse, porque de cabeça eu não lembraria. Então, é o verbo para emprestar. Empreste-me 3 artos, 3 pães. Por que 3? Sempre se diz que os 3 seriam mais ou menos assim uma cesta cheia para fazer uma janta ou uma refeição para alguém. Versículo 6. Epeide philos mu paregeneto ex hodu pros me kai uk echio ho parateso auto. Epeide, visto que, né, philos mu. Então é tudo uma questão de amizade, amigo, meu amigo, no meio da noite. Eu recebi um amigo chegou até mim, ex hodu, do caminho, isto é, de viagem, e não tenho o que oferecer a ele. Versículo 7. Caekeinos esoten apocriteis eipe, me moi corpus pareche. Ed retira kekleistai kai tapaidia mumet emu eisten koiteneisin. Dinamai anastas dunaizoi. Todos versículos longos, né? Versículo 7, então, no começo, kakeinos e aquele, é uma combinação de kai e ekeinos, esoten, de dentro, respondendo disser, me moi corpus pareche, não me traga problemas, não me traga aborrecimento. Ed retira kekleistai, já a porta fechada, chaveada. Kaitapaidia mu met emu esten koitenesin. E os meus filhos estão comigo na cama. Não significa que todos estivessem dormindo na mesma cama, mas eles tinham um recinto só, como dormitório, e as crianças estavam também em camas ali. E se ele se levantasse no meio da noite, poderia acordar esses filhos. Então, não queria aborrecimento, embora ele já estivesse gritando lá de dentro para não fazer este incômodo. Então, não posso, levantando, dá-los a você. Versículo 8. Agora, Jesus retoma. Lego rimin. Eikai u12 auto anastas diato einai philon autu diageten anaideian autu egerteis 12 auto hoson hiredzei. Então, Jesus diz, de uma ou de outra maneira, ele vai se levantar e vai atender o pedido. E se não o der levantando por ser amigo dele, diato einai philon autu, diaten anaideian, por causa da importunação. Esse, de novo, é uma palavra hapax, anaideia. E o que significa? Há uma possibilidade de ser traduzido por falta de senso de vergonha. Então, pode ser importunação, mas poderia ser também essa ousadia de levantar ou de ir no meio da noite e pedir pão. Então, por causa dessa ousadia, o outro vai se levantar e vai dar aquilo de que ele tem necessidade. E agora, no versículo 9, de novo o texto é paralelo com Mateus 7. Kaiego himin lego aiteite kaidotezetai himin, zeteite kai heurezete, cruete kai anoigezetai himin. E eu digo a vocês, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Cruete, batam e será aberto para vocês. É aquele famoso pedir, dar-se-vos-á. Transformado em terceira pessoa, fica, de certa forma, até mais fácil de se ler. Versículo 10. Paz gar ho aiton lambanei, kai ho zeton heuriskei, kai to cruante anoigezetai. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, lhe será aberto. Então, de novo, Jesus
Agora ele tira, por assim dizer, a lição da parábola, da pequena parábola, ou do símile, e diz, batam, procurem, peçam. E aí mais um incentivo a partir do versículo 11. Tina de ex himonton patera aitesei hohuios istin, kai anti istius ofin auto epidosei. É óbvio que ele faz uma pergunta que a resposta só pode ser, é claro que não, ninguém faria isso. Quem dentre vocês, o filho pedir ao pai, istin, um peixe, kai anti istios, e em lugar do peixe, ofin auto, uma cobra para ele dará. Versículo 12. E kai aitesei oon epidosei auto scorpion. Ou também pedindo ou pedirá oon, parece português de novo, ovo, né? De novo, este é um rápax, única vez que aparece a palavra ovo no Novo Testamento. Oon, pediu um ovo, ele vai dar-lhe um escorpião. E o 13 para arrematar. Ei unhymeis poneroi hiparchontes oidati domata agatha didonai tois technois himon, posomalon ho pater ho ex uranu dosei pneuma hagion tois aitusin auton. Portanto, se vocês poneroi hiparchontes, alguém já disse que é uma maneira indireta de Jesus afirmar a corrupção do gênero humano, aquilo que a gente chama de pecado original. Jesus não trata disso, mas ele diz, vocês são maus. E sendo maus, vocês sabem dar domata agatá, dons bons, bons presentes aos filhos de vocês, muito mais. O pater ex urano, o Pai do céu dará no paralelo de Mateus, coisas boas. Aqui em Lucas, com a sua ênfase no Espírito Santo, ele dará o Espírito Santo aos que o pedirem. De certa forma, ou com certeza, este é o dom maior a ser pedido. O dom do Espírito Santo. Venha o teu reino é, no fundo, um pedido também equivalente a este. Ó Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo. E, evidentemente, precisamos orar como os discípulos oraram pedindo a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar.